Então, dando sequência aqui a parte de explicação das tabelas, né? A última, a mais fácil, na verdade, aqui nós vamos falar dos planos de sala de reunião, tá? E do escritório virtual e da linha VoIP, tá? A linha de telefone, o nome técnico dela é linha VoIP. Sala de reunião, tá? Nós temos salas hoje na Ponto Urbano para até 9 pessoas, na verdade até um pouco mais, até 12 pessoas na Ponto Urbano, tá? A gente marca a sala como 9, por causa de pandemia, enfim, teve que haver uma redução. A gente pode alugar a sala de forma avulsa, tá? Custa R$ 45,00 a hora, em valor, só que a gente aluga pela quantidade mínima de 2 horas, tá? Isso é para quem não é cliente, né? Claro, vocês viram em planos de espaço compartilhado, enfim, o cliente às vezes tem 1 hora, incluso ele quer alugar mais uma, ele precisa de uma reunião de 2 horas. Daí, claro, é cobrado apenas 1 hora dele. Agora, quando a pessoa não é cliente, quer dizer, ela não tem um contrato vigente em andamento com a gente, não importa se ela já foi cliente, o que importa é se ela tem ou não um contrato vigente e em andamento, né? Daí, a quantidade mínima é de 2 horas, tá? A sala de reunião avulsa, ela não tem taxa de contrato, obviamente, senão a taxa ficaria até mais cara, né? Então, sem taxa de contrato, ok, tá? Não tem. É feito, entretanto, ninguém pode entrar na Ponto Urbano sem ter, no mínimo, um contrato assinado. Nesse caso, é o que a gente chama de contrato rápido, é um contrato que é assinado, assim como eu vou mostrar ele aqui na sequência, assim como um contrato de dia de uso da sala privativa ou do compartilhado, é um contrato pré-formatado, que o cliente coloca o nome, assina, faz o pagamento antes e apenas depois disso é liberado para ele usar a sala. Eu prefiro, se falarem assim, do tipo, entre escolher, entre ele pagar antes ou assinar o contrato antes, eu prefiro que ele assine o contrato antes, tá? Porque ali tem questão de segurança, a gente está dando acesso à unidade, né? E a gente precisa ter algumas garantias para não ser roubado, enfim, tá? Então, principalmente por uma questão de segurança de quem a gente abre a porta e dá acesso para a unidade. As salas de reunião, né? Ela tem internet individual, então existe um login e senha para visitantes, que existe uns ticketzinhos que é entregue, é logado na internet de visitante, e esse ticketzinho ele tem uma validade, ele expira a cada 4 horas, né? As salas de reunião, elas têm TV, tá? E no caso de um uso avulso, ela contrata agenda e ela só pode usar naquele dia, tá? Se ela faltar, ela perdeu, ela não tem agendamento. O cliente ele pode também fazer um contrato de um pacote. Então, vamos supor, ele quer fazer 2 reuniões de 4 horas, em 2 dias diferentes. Em vez de ele contratar 8 horas avulsa, ele faz um pacote, né? Esse pacote é muito mais barato, então a hora custa R$ 45,00, no pacote ela custa 36 e uns quebradinhos, aqui. E uma outra vantagem que ele tem, ele pode usar, ele tem 1 mês para usar essa hora, ele pode remarcar, não remarcar, enfim. Ele pode marcar, primeiro eu marquei 2 horas, eu ainda tenho 6 horas para usar dentro desse mês. Quer dizer, o plano de 8 horas é um contrato mensal, é um contrato que tem 1 mês de validade para ele usar essas 8 horas. Passou 1 mês, se ele usou 7 horas, a outra hora ele perdeu. Como trata-se de um contrato, ele vai ficar sob contrato com a gente, ele vai ser feita a biometria dele, né? Então, e vai ter uma taxa de contrato, ele vai pagar um valor aqui, que é o mesmo valor, né, para qualquer pacote de horas. Ainda assim vai ficar bem mais barato do que ele contratar as 8 horas avulsa, tá? É feita essa taxa porque, no caso dele, do plano de pacotes de sala de reunião,
não é um contrato rápido, é um contrato que tem que ser lançado no sistema. Tem que ser feita a biometria dessa pessoa. Tá? Isso, inclusive, também é um outro diferencial do pacote de planos de horas. Todo contrato avulso, seja de day user, ou todo contrato rápido, ele só pode ser usado enquanto tiver uma recepcionista no local. Então, ele vai ser no horário da recepção. Os planos de pacote, eles são no horário de abertura da unidade. Então, se o cliente ele quer contratar, por exemplo, para fazer reunião à noite, ele não consegue contratar a hora avulsa, porque a gente não tem recepcionista à noite. Ele tem obrigatoriamente que contratar um pacote de horas, porque vai ser feito um contrato, vão ser pedidos mais documentos, a gente vai estar mais seguro em relação à questão de segurança e, principalmente, vai ser cadastrada a biometria dele. Né? Então, daí sim, ele pode ficar até mais tarde, não vai ficar preso na unidade. E a lógica daí aqui é a mesma. Então, ele pode ter 8 horas, um pacote de 8 horas, um pacote de 24 horas. Tá? O pacote de 24 horas é um plano bimestral. Ele vai ficar 2 meses sob contrato. Né? Qualquer um dos planos, ele vai pagar de uma única vez todo o valor. Né? E só que às vezes a gente muda também, às vezes pode ser que a gente coloque em 2 parcelas de 300 e pouco aqui, e ele vai ter 2 meses para consumir essas 24 horas. Também não importa se um mês ele usa 20 horas, o outro mês usa 4, mas no final desses 2 meses, se ele usou 20 horas, as outras 4 horas não são cumulativas. O plano de 40 horas é a mesma lógica, só que ele tem 3 meses para usar. Tá? Isso são os planos de reunião. Pacote de sala de reunião, então, ele é principalmente para quem tem mais de uma reunião para fazer, para quem tem reunião noturna para fazer, ou às vezes para professores que querem dar curso, coachings que querem fazer algum tipo de treinamento, às vezes empresas de recrutamento que precisa pegar 2 dias inteiros, né, o dia inteiro mesmo, começa às vezes às 8 da manhã, vai até às 8 da noite, enfim, então às vezes são várias pessoas, né? Então, geralmente nesse caso são pacotes. Planos avulsos é para aquela pessoa que liga e quer fazer a reunião, às vezes no mesmo dia, já está vindo para cá, então tem que ser até muito ágil essa questão de contrato, não dá tempo de fazer um contrato para ser lançado no sistema. Sobre, agora, linhas de telefone e escritório virtual. Tá? Um escritório virtual é uma linha de telefone com atendimento de secretária. Resumindo, é isso. Tá? A linha de telefone é apenas a linha de telefone, não tem atendimento. Tá? É como se a gente fosse uma Claro, uma Vivo. A gente só dá uma linha de telefone. Se o cliente ele tem plano de espaço com a gente instala essa linha de telefone direto num telefone que a gente cede para ele incomodado, que fica na mesa dele ou na sala dele. O telefone vai tocar direto lá. Se tiver alguém, atende. Se não tiver, não atende. Tá? Mas a recepcionista não trabalha na linha de telefone, quando a gente só vende a linha de telefone. Se ele não tem um plano de espaço com a gente, nem compartilhado, nem privativo, como é que ele vai usar essa linha de telefone? Ela pode ser instalada daí no celular dele. Então, tem um aplicativo, essa linha toca direto no celular dele. O plano mínimo, contrato mínimo é de 6 meses, tá? Assim como o contrato de endereço comercial também são 6 meses, tal, né? Ele é de 6 meses. Ele não inclui valor para fazer ligação. Isso daí é só para receber ligação. Tá? Ele visa muito dar suporte para empresas que já estão instaladas aqui dentro. Né? Ele tem um valor, né, de R$ 79,00 por mês. Caso, né, num contrato anual, quer dizer, ele paga tudo uma única vez, ou R$ 89,00 por mês num contrato semestral. Tá? O plano de escritório virtual,
A ideia que está por trás é fornecer para o cliente uma fachada de que ele tem um escritório aqui. Tá? Então, tem todos os serviços para quem olhar de fora, para o cliente dele, achar que ele usa aqui o espaço, por um valor muito mais barato do que se ele usasse o espaço de fato. Tá? Então, o que inclui? Inclui um endereço comercial, que na linha de telefone não inclui. A linha de telefone é apenas a linha de telefone. Tocou, atendeu, ok, não atendeu, perdeu a ligação, como se fosse uma ligação da Vivo, que ele atendeu ou não. O escritório virtual tem um endereço comercial, então ele recebe cartas aqui, pode divulgar o nosso endereço. A gente faz gerenciamento de correspondência, quer dizer, recebemos a correspondência, batemos foto, enviamos para ele, se ele quiser que a gente abre a correspondência dele. E tem um número de telefone, a gente dá a linha VoIP para ele, né, da mesma forma. E além disso, além da linha VoIP, é dado para ele também o atendimento da telefonista. Então aqui é preciso prestar bem atenção. A linha VoIP, ela é configurada direto ou no celular da pessoa ou em um telefone que fica na sala da pessoa ou no espaço compartilhado da pessoa. A linha VoIP não é configurada no telefone da recepcionista. Tá? Isso é preciso prestar atenção, que caso a empresa de TI que faz a configuração para a gente erre, é preciso pedir para que eles retirem a linha, se for só um plano de linha VoIP, que eles retirem do telefone da recepcionista. Para ser configurado no telefone da recepcionista, é necessário que tenha o escritório virtual completo. Quer dizer, daí vai tocar no telefone da recepcionista, ela vai atender em nome da pessoa, da empresa. Como que ela sabe qual que é a empresa? Enquanto o cliente que ligou para esse número está ainda escutando o número tocando, a recepcionista já atendeu, né, aqui na unidade, e ela escuta uma gravação do tipo empresa LAN Urbanismo, né? Dá um bip e ela apenas repete isso, LAN Urbanismo, bom dia. Então é atendido em nome da empresa, né, por uma recepcionista humana. Atendendo a ligação, ela transfere para o ramal essa ligação. Então ela vai transferir ou para o ramal interno, quer dizer, para uma sala que o cara está alugando com a gente, para um espaço compartilhado que ele está alugando, ou para um ramal que está no aplicativo do celular do cara. Ela vai tentar transferir. Tá? Se o cliente liga em algum horário que a recepcionista não atendeu, ela vê no telefone que tem uma ligação perdida, ela retorna para o cliente. Após as 18 horas, o cliente tem a opção de ou tocar direto no celular dele, quer dizer, a hora que ele está sem recepcionista, daí a gente pode configurar para ou tocar direto no celular dele, ou para ir para uma caixa postal, que daí a recepcionista no dia seguinte vai escutar a mensagem e vai passar o recado para o cliente. Tá? É um serviço bem completo o de telefonista humana, é uma diferença grande de valor, então é muito importante que o comercial saiba explicar tudo isso. Não é um robô que atende, é uma pessoa que atende, é um atendimento personalizado em nome da empresa, é feito um serviço de telefonista mesmo, de secretária, é passado para o ramal, se a ligação cai, a telefonista retorna essa ligação e pega o recado. Se é perdida alguma ligação enquanto a telefonista está falando com outro cliente, ela liga, ela vê o número da ligação perdida, ela liga para o contato para saber do que se trata, e no horário que não tem a recepcionista, ele tem a opção de ou tocar direto no telefone dele, ou ir para uma secretária e no dia seguinte a recepcionista vai mandar o recado. Aqui tem incluso 2 horas por mês de sala de reunião, quer dizer, o nosso cliente, ele consegue
divulgar o nosso endereço como sendo do escritório dele, aqui no endereço comercial. Ele vai ter gerenciamento de correspondência como se fosse o escritório dele. Ele vai ter um número de telefone tocando aqui como se fosse o escritório dele. Ele vai ter um atendimento de uma telefonista como se fosse a funcionária dele, a secretária dele. E se um cliente ainda virar para ele e falar, então tá bom, eu quero fazer uma reunião no seu escritório, ele tem uma quantidade de horas de sala de reunião já incluso, lembrando que daí ele pode contratar mais salas de reunião. O contrato mínimo é de 6 meses, quer dizer, a gente não tem todo esse trabalho de configurar uma linha, de fazer toda essa configuração para o cliente ficar apenas um mês, tá? Aqui, inclusive, no plano de escritório virtual, ele tem 8 horas que ele também pode vir trabalhar em um mês aqui no posto de trabalho. Quer dizer, eu vou fazer uma reunião com o cliente à tarde, eu posso vir trabalhar durante o dia, preparar o material e faço a reunião com o cliente no período da tarde. Então, é como se ele tivesse, de fato, um escritório aqui. Desculpa. Tentei não espirrar para não aparecer aqui na gravação. Além disso, esse plano ele é renovado automaticamente, é um plano recorrente, quer dizer, vai continuar com o endereço aqui, tem todo o atendimento, enfim, até que o cliente peça para cancelar. Por que a renovação é automática? Caso o cliente esqueça de renovar, para a gente não deixar de receber uma correspondência dele, não deixar de atender algum número de telefone dele. Então, o contrato mínimo é 6 meses e o plano ele é recorrente. A hora que for, são os únicos planos recorrentes que nós temos, são os de endereço fiscal, quer dizer, de endereço fiscal, o plano não se encerra enquanto o cliente não tira o nosso endereço do CNPJ dele. O Virtual Office e linha VoIP também, o plano não se encerra enquanto o cliente não pede o cancelamento desse plano, tá? E aqui são os valores, né, para ele pagar por mês, né, enfim, no contrato anual, no contrato semestral, tá? O plano de escritório virtual, ele tem isso vai ser demonstrado direitinho na hora de fazer o contrato, mas o plano de escritório virtual, ele tem uma parte mais crítica depois, não tem a ver com a parte de venda dele, que é a questão da ordem de serviço, porque a ordem de serviço dele é mais complexa, porque tem que se contratar uma linha, configurar a linha no telefone, fazer os testes dessa linha e depois passar essa linha para o cliente. Então ele tem, junto com o contrato, gerado também uma ordem de serviço para ser feita toda a configuração da linha, do que quer que seja, né, de todo o resto, para ele receber isso direitinho, tá bom? Aqui se encerra esse último vídeo das tabelas.